Saudar todos com a paz do Senhor nesta tarde. Mais uma semana que se passou muito rápida. Creio que não somente os dias estão correndo, mas que as nossas vidas estão na mão do Senhor. Eu creio que estamos fazendo uma grande e boa caminhada. Deus é bom o tempo todo. Que a gente se prontifica sempre se espelhar no nosso Pai, no Pai eterno, no Pai que nos deu todo o direcionamento. E só estamos de pé nesse momento. E onde vocês estiverem, irmão, porque Deus não deixa ser consumido, todos nós. Estamos aqui pela graça, irmão. Vamos agradecer a cada momento que estamos aqui, firmando a nossa vida. Glórias a Deus. E eu quero entrar com vocês hoje com Lucas 15, de 11, começando do versículo 11, que eram dois irmãos, não é? Um homem que tinha 2 filhos, não é? Chamando, quem conhece a história como o filho pródigo, não é? É uma história muito conhecida, é uma história muito comentada, em que os 2 filhos, eles se contrabalanceavam. Na realidade, todos os dois eu acho que decepcionou um pouco esse pai, naquela época, né? É como nos nossos dias, né? A gente tenta ser uma pessoa independente, mas você tem que se esvaziar para que Deus tome conta de ti, para que você se transforme na sua caminhada. Glórias a Deus. E fica aqui, vamos fazer uma leiturazinha rápida e vamos fazer um comentáriozinho sobre esse assunto que é muito interessante, né? Para nossas vidas, para servir como espelho para todos nós. Jesus continua a história da parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. E caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei o caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então veja assim que a gente começa a ver essa história como uma história de grande exemplo para nossas vidas. Eu creio que a gente começa a perceber que é uma história de muita seriedade, vamos dizer assim. Você ter um pai e você pedir uma herança antecipadamente. Eu acho que essas heranças, ela deve ser repassada após a morte das pessoas que são os responsáveis, que são os donos dessa herança. E você em vida pedir uma herança, é como, eu acho assim, que no dia de hoje a gente leva assim nessa situação, como se você estivesse antecipando toda a sua independência de todo jeito. Você quer tomar posição maior que o seu pai, como se ele não existisse, como se ele não fosse importante, como se ele não fosse aquela pessoa que fosse capaz de lhe passar toda uma história dele para o filho como exemplo. E esse pai, ele passou a riqueza para os 2 filhos, dividiu. Naquela época, o filho mais velho, ele tinha 2 partes. Em 100%, 2 partes era do mais velho. E a terça parte, em 3 partes, seria a do filho mais novo. E uma parte já estaria com o pai, que estaria usando durante todo esse tempo enquanto em vida.
E ele dividiu. Mas o que eu achei de muita importância nesse assunto, gente, é que esse assunto, ele é uma coisa de revolta que esse filho criou contra o próprio pai. Como se ele fosse uma pessoa que não tivesse valor, como se fosse uma pessoa que não existisse na vida dele. É uma coisa muito séria isso aí, você perceber que você está sendo o causador de uma situação que você poderia ter evitado. E aí você sai pelo mundo afora irresponsavelmente, como se você não precisasse mais de ninguém, não precisasse mais de conselho, se afastando do Pai. O nosso Pai, o Pai eterno, indiretamente a gente sabe que Ele é o nosso provedor. E Ele sabe que você tomou toda uma decisão. Quanto mais você se afasta do Pai, mais você vê obstáculos que vão te dar impedimentos para uma caminhada suave durante toda a sua vida. Não é? Eu vejo assim, que a gente às vezes se confunde, que a gente é o bambambam, que a gente é o dono da situação, é o dono do poder. Muitas vezes você tem percas. Eu acho que o grande pródigo de toda essa história foi o próprio pai, que ele teve 2 filhos que não foram filhos suficientes para entender ele. Ele foi um homem muito grande, muito amoroso, muito de coração grande. É que eu me admiro em todas as pessoas que elas sabem se posicionar nas horas que é necessário. Então, naquela época, ele começou a usar toda essa herança e chegou ao ponto que ele não tinha mais dinheiro. E ele foi se afugentar na casa de um grande fazendeiro naquela época e foi tomar conta dos porcos. A alimentação com os porcos, daí você tira comer a vegetação ou o alimento que estava ali. Então ele começou a indagar, por que não? Se na casa do meu pai eu conseguiria tudo o que eu quero, os empregados tudo lá, esbanjando a alimentação e eu aqui passando fome. Então começou a agir na consciência dele, bater na consciência a grande fome que ele estava sentindo naquela época, que ele tinha uma grande pessoa que amava ele de verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo tocou no coração dele, mesmo assim ele toca no seu coração, irmão. A gente acha que a gente é o poderoso, que nós não vamos precisar de ninguém, em nenhuma fase de nossas vidas, achando que está tudo resolvido, você está com dinheiro, o dinheiro é tudo. De repente, o dinheiro não é tudo, é a tua conquista com aquela pessoa, em que você vai conseguir levar adiante toda a tua vida, toda a tua história. E ele ali começou a indagar que ele poderia ir para ali para comprar, recuperar tudo que ele perdeu com o pai. E que o dinheiro não era tudo. Quando ele chegou, se aproximou da fazenda, o pai disse assim, gritou, tragam roupas para ele, a melhor roupa que tem. Ele correu, se emocionou e abraçou o filho. Daí você tira que o nosso pai, ele te dá todo o espaço de que você entenda que você precisa do outro, precisa do irmão, você precisa das pessoas, precisa se converter de verdade para que você tenha grandes respostas do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você, sem o Senhor, você não é nada. Você começa a caminhar de todo jeito. Você não jejua, você não ora, você não crê que existe um grande Deus trabalhando por você em toda a tua vida. Glórias a Deus. E assim ele começou a perceber que o pai amava ele de verdade. E ele disse para o pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ter sido chamado de teu filho. Então você veja que a pessoa caiu a ficha e aí o pai reconheceu também que realmente a necessidade fez com que ele reconhecesse que existe um pai verdadeiro. Não deixe, irmão, você perder toda a sua vida espiritual. Se esvazie e deixe ele te encher do amor do Espírito Santo, do amor que existe em Deus por todas nós aqui na terra. Somos aqui passageiros, mas a gente vai ter que lembrar que somos passageiros aqui, que a gente não tem muita coisa para a gente para nos oferecer não aqui, que tomamos posse de tudo que é direito de cada um de nós, para que a gente sobreviva aqui na terra.
vamos tomar posse do que Ele está nos dando, do que vamos nos alegrar. Então ele começou a fazer tudo, o filho meio frustrado, o outro, achando que ele estava fazendo tudo por esse filho, mas ele reconheceu que de todo jeito mandou trazer o novilho para fazer a festa. Vamos fazer a festa e nos alegrarmos. Mesmo assim, o Senhor, Ele quer te alegrar durante toda a tua vida, durante toda a tua história. E quer te dar todo, recuperar toda a tua vida de volta para você realmente ser um novo indivíduo aqui na sociedade. Ele quer te mostrar que existe sempre um Deus pronto para te tratar, para te colocar na direção. Traga a melhor roupa, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Então, quando eu vi isso, coloca o anel em seu dedo, a gente lembra a grande aliança que a gente tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não entristeça, irmão, em nenhum momento, porque essa aliança é sagrada para todos nós, que a gente sabe que a nossa aliança é sempre eterna com o nosso Senhor. Pode vir tudo, tudo vai passar, tudo, céu e terra, mas a palavra de Deus não passará. As promessas de Deus não passarão na tua vida. Creio tão somente que Ele vai implantar um grande galardão em toda a tua história. Procure se tratar, procure se renovar, procure realmente crer que existe um Deus na tua vida. E calçados para os seus pés, quando Ele disse para o filho. Foi a coisa mais linda. É a caminhada que nós temos um compromisso, um grande compromisso com o Senhor. A gente nunca deve esquecer que Ele é um grande provedor em nossas vidas, um grande historiador, para que a gente se convença que nossa vida está implantada na vida com o Senhor, que não adianta a gente se enganar. A nossa história está implantada com a presença do Senhor durante toda a nossa existência. Então ele começou, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Veja que ele confiou que teria que voltar de todo jeito para realmente renovar essa aliança. A grande aliança, que é a decisão de a casa do Senhor, do Pai Celestial que você tem dentro de você. As cadeias que te prendem vão tudo se soltar, vão se romper, todas as muralhas de Jericó, as incertezas vão desaparecer na tua vida e você crerá que existe um grande Deus durante toda a tua história. E eu quero saber o quê? O pai começou a ficar ali alegre, se alegrar, abraçou e beijou o filho. Mesmo assim, o pai te abraça e te beija durante toda a tua história. Quero deixar isso bem claro, que nossa vida é implantada no nosso Deus. O anel no dedo mostrando que tinha uma aliança. A caminhada, as sandálias no pé dele, mostrando que ele estava pregando o grande evangelho da paz para todas as nossas vidas. E o bezerro cevado, o alimento para a alegria da festa. Festa, alegria e louvor. Que o louvor sempre esteja, louve muito ao Senhor, para que Ele esteja presente sempre na tua caminhada. Glórias a Deus, que assim seja feita sempre a vontade de Deus em toda a tua vida, irmão. Nesta tarde de sexta-feira, do dia que nós estamos aqui como dia bem festivo, bem como 11 de outubro de 2024. Estamos juntos nessa batalha, juntos para vencer com a grande presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus.